Bom, o intuito desse vídeo aqui é trazer uma complementação e uma melhoria do, se não me engano, penúltimo vídeo que nós subimos, que é sobre como importar uma caderneta e processar aqui no Bentley com apenas um ponto. Então o que acontece? Quando você tem um levantamento que a partir desse ponto você já é suficiente fazer todas as leituras do seu levantamento, você vai ter uma ré, claro, mas você não vai ter vante, né? Você não vai criar novos pontos através de uma vante, né? Ou seja, gerando assim uma poligonal. E aqui no Bentley, pelo menos, a gente não consegue criar as irradiações se não tivermos uma poligonal. Mas se o seu levantamento você só teve um ponto, não teve outros pontos de vante, ou seja, você não tem uma poligonal, como é que você vai gerar essas irradiações? Então tem uma maneira, e é essa maneira que a gente vai ver hoje. Tá? Então o que acontece? Bom, primeiro lugar, a gente precisa declarar quem que é o ponto de estação. O ponto de estação é esse meu ponto E1. A partir dele, eu vou ter uma ré, e essa minha ré é o ponto E0. Está aqui, nessa coluna tipo, eu tenho que trocar, eu sempre tenho que declarar quem que é a minha ré. Nesse caso, a minha ré é o meu ponto E0. Então, ré. E eu tenho que, claro, declarar aqui o meu ponto E1. Como é um levantamento que não foi georreferenciado, ele foi apenas, foi feito com estação total, ou seja, coordenadas topográficas arbitrárias. Então sempre você tem que ver, você tem que declarar quem foram as coordenadas que você inseriu. Lá em campo eu sempre insiro no eixo x, na coordenada x, eu sempre coloco 5.000, na coordenada y 10.000 e a coordenada z eu sempre coloco 100. E o azimuth nesse levantamento, quando eu fiz a minha colimação do meu ponto de estação, que é o ponto E1, até a minha ré, que é o ponto E2, esse meu azimuth foi de 342 graus, já compensando com a declinação magnética. Então, mas de qualquer forma vai ser um pouco aproximado, tanto que ele tem só graus, ele não tem nem minuto nem segundo nesse azimuth aqui. Bom, como é que a gente vai fazer se nós não temos uma poligonal? A gente não tem outros pontos de vante. Então, a solução aqui é criar o que eu chamo de uma poligonal virtual. Como que vai ser feito isso aqui? Você vem no menu coordenadas, submenu topográficas, clica com o botão direito, vai em novo. Pontos topográficos, você pode nomear isso aqui, né? Pode colocar o nome do autor, uma descrição, isso é facultativo. E aí vem aqui em criar. Eu nunca mudo, eu sempre deixo esses mesmos nomes aqui. Então aqui ele vai querer saber, ele quer que você crie essa poligonal virtual. A gente tem só dois elementos, um ponto de estação e um ponto de ré. Então vamos começar pelo nosso ponto de estação. Vamos declarar aqui igual a gente fez antes. Vamos colocar aqui E1 é um ponto de estação e as coordenadas dele são aquelas que a gente já declarou aqui na nossa caderneta de campo. Então 5.000, 10.000, 100. Então vamos colocar o x 5.000, y 10.000 e o z, a cota z, colocar 100. Todas as coordenadas arbitrárias. E aí a gente vai colocar as nossas coordenadas aqui do nosso ponto de ré, E0. Então ele vai ser um ponto de ré. E agora aí que está. Quem que vai ser o nosso x, y e z da nossa ré? Bom, no vídeo anterior a gente considerou que isso aqui, esse ponto de ré seria com azimuth zero. Então a gente desconsiderou a rotação do nosso levantamento. E também colocamos como a coordenada z 100, uma coordenada igual, como se o seu ponto de ré tivesse exatamente a mesma altitude do seu ponto, do nosso ponto da estação. Mas, nesse caso, o intuito desse vídeo é justamente acertar a rotação, não só o posicionamento, mas a rotação, a orientação, que vai ser pelo azimuth a ré, e determinar também qual que vai ser a nossa cota z. A gente vai considerar a cota z também do nosso ponto de ré. Isso é importante, claro, sempre se você tiver um levantamento planialtimétrico. Se for um planimétrico, tanto faz. Basta que você dê a orientação do azimuth a ré. Mas como aqui é um levantamento planialtimétrico, então nós vamos considerar, nós vamos fazer os cálculos para a gente determinar quem que foi a nossa cota z.
a partir da onde? Dos dados que a caderneta de campo nos fornece. Então vamos lá. Então aqui é o seguinte, bom, está faltando aqui quem que é o x, y e z da ré. Vamos primeiro determinar quem é o x e o y. O x e y, ou seja, a gente vai ter os nossos pontos já considerando o nosso azimuth a ré, que é esse valor aqui de 342 graus. Bom, para isso, como é que eu faço? Eu faço da seguinte maneira, eu desenho essa poligonal. Eu confesso que o Bentley aqui eu não me dou bem com a parte de gráfica do Bentley, eu que sou muito ignorante, eu me dou melhor com o AutoCAD. Eu gosto muito do Bentley aqui para fazer os processamentos, mas parte gráfica eu prefiro fazer lá na minha versão estudantil aqui do CAD. Então vamos lá. Então vamos levar lá para o CAD essa informação por enquanto. Distância horizontal. Essa informação a gente tem que gravar e essa informação também do azimuth a ré. Por quê? Nós vamos desenhar agora um alinhamento de 112 metros, 88 88 centímetros e 2 milímetros, vamos fazer 112.882 nessa rotação. Então vamos lá para a nossa versão estudantil aqui. Vamos desenhar, antes da gente desenhar, vamos configurar aqui as units, para que a gente consiga fazer esse alinhamento uma maneira boa aqui, né? Vamos fazer aqui, ó. Então aqui, isso aqui vai ser facultativo, porque são só 342 graus, então, mas eu sempre deixo aqui como grau, minuto, segundo. Precisão eu sempre deixo duas casas para minuto, 2 casas para segundo. Sempre aqui, ó, em sentido horário e depois em direção, sempre no sentido norte. Então agora sim, então dá ok. Vamos desenhar a nossa linha, que vai ser a nossa poligonal virtual, para a gente determinar o nosso x e y do ponto de ré. Então, sempre o ponto inicial é os mesmos do nosso ponto de estação. Então, 5.000, 10.000, está aqui o nosso ponto. Agora, a gente tem que desenhar aqui 112.882. A melhor maneira de desenhar azimuths e distâncias aqui é fazendo por esse método. Ele te dá aqui a casinha aqui, ó, ali está 42, 45, e ali, ó, ele te dá a opção dos graus. Mas a melhor forma é o seguinte, você aperta arroba, entra com a distância 112 ponto, tem que ser ponto, não vírgula, 882 menor que, e põe o teu valor do azimuth 342 e dá um enter. Vamos ver como é que ficou para cá. Bom, a gente sabe que o azimuth, ele é sempre, vamos conferir aqui, a gente sabe que o azimuth é sempre o ângulo contado a partir do norte, ou seja, vai ser o nosso eixo Y, coincidentemente aqui com o eixo Y, em sentido horário até chegar ao alinhamento. Então vamos conferir se está batendo certinho, vamos pegar aqui cota angular, dá mais um enter, porque é um ângulo maior que 180 graus, esse é o nosso centro do nosso ângulo, esse é um alinhamento, e esse aqui é onde ele chega, de onde ele parte para onde ele chega. E está aqui, 342 graus. Então, o nosso alinhamento, a nossa ré, quer dizer, essa é a nossa poligonal, né? Onde aqui está o nosso ponto de estação e aqui está a nossa ré. Esse ponto já é conhecido, é o nosso 5.000, 10.000, 100. Aqui está 0, mas lá no Bentley vai ser 100. E é esse aqui que nos interessa. Eu vou fazer um círculo aqui. E vamos dar para ficar mais fácil aqui, ó, ficar mais limpo. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, aumentar aqui. Vamos dar um comando list aqui para ele. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso. Essa é a coordenada. Essas são as coordenadas x e y do nosso ponto E0, que é a nossa ré, que é na formação da nossa poligonal virtual. Então vamos pegar esse número aqui, vamos copiar, vamos voltar aqui para o Bentley, pontos topográficos, aqui no X, vamos colar, só que ele cola sempre
com ponto, e aqui o separador decimal no Bentley é vírgula. Então, vírgula, pronto, vamos pegar aqui, vamos copiar o nosso valor de y, copiar, voltar, retornar aqui para o Bentley, cola. Ao invés do ponto, a gente substitui o separador decimal, ao invés de ponto, a gente coloca vírgula. Então, a gente já determinou o nosso x e o nosso y. Falta a nossa cota z. Bom, como é que a gente vai determinar a cota z? Também a gente volta aqui com as informações que a caderneta de campo nos fornece. A caderneta de campo nos dá ângulo horizontal, é 0, né? A gente zerou nele. Ele nos dá ângulo vertical, altura do sinal, que é a altura do prisma, e distância inclinada. Nós vamos utilizar isso aqui. Bom, como que a gente faz esse cálculo? Ele é relativamente simples. O que acontece? Bom, nós sabemos que quando você tem um ponto aqui, se você está estacionado aqui no ponto P1, o nosso bonequinho aqui, nosso amigo, ele está um pouquinho à frente, mas vamos supor que ele esteja aqui, ó, no nosso ponto P1 e a nossa ré é o nosso ponto P2. A gente tem uma distância horizontal que nós já coletamos, que é o 112.882. Temos uma distância inclinada e temos uma distância vertical, ou distância de nível. Então pode ser dV ou pode ser dN. E são essas duas agora que a gente vai utilizar para fazer o cálculo da cota do ponto E0, que é a nossa ré. Nosso P1 nós já temos, é 5.000, ó, 5.000, 10.000, 100. Então agora a equação ela é relativamente simples. Ela é essa daqui, ó. Eu deixei ela aqui. Então o que acontece? Ó, diferença de nível é igual cota do equipamento 100 mais a altura do equipamento mais a distância inclinada vezes o cosseno do ângulo zenital e depois tudo isso menos subtraído, né, da altura do prisma. Todas essas informações estão aqui na nossa caderneta. Bom, então vamos lá. Vamos preencher com as informações então. Vou pegar a nossa calculadora aqui, ó. Então tá aqui, ó. Então vamos lá. Primeiro, vamos abrir aqui a equação aqui. Cota do equipamento. Cota do equipamento é 100. Certo? A altura do equipamento. A altura do equipamento está aqui também, ó. Vou minimizar aqui. Ó, a altura do equipamento, ó, no ponto E1 é 1,562 m. Então, 1,562. A gente dá o Enter. E aí aqui o que nós temos, né? Porque aqui, ó, o que acontece? Essa equação ela vem dessa figura aqui, fica um pouco mais claro, né? Aqui a gente tem uma cota A, que é a cota do equipamento. AT é a altura do equipamento. O Z é o ângulo zenital, né, medido a partir do zênite até o eixo da colimação. A colimação é a leitura propriamente dita que você faz do seu equipamento até o prisma. E aí a gente tem a altura do prisma, que está aqui. Então vamos lá. Então o que acontece? Então a gente tem aqui, ó, vamos abrir a nossa equação aqui e vamos entrando com os valores, tá? Então a gente tem aqui a cota do equipamento, temos a altura do equipamento, a distância inclinada está aqui, ó, 112.902. Então vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui com 112.902. E o cosseno do ângulo zenital. Então vamos ver. O ângulo zenital é aqui, ó, o que ele chama de ângulo vertical, na verdade. Na verdade é o ângulo zenital. O ângulo vertical é considerado geralmente esse ângulo alfa. Ou não também, mas depende de nomenclatura. Mas pelo menos aqui, o que o Bentley nos traz é o ângulo, quando ele fala ângulo vertical, o ângulo zenital. Então vamos entrar com esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é 88.5641. E a gente tem que tirar o cosseno dele. Para você extrair cosseno, tangente, arco cosseno, arco tangente, seno, arco seno, qualquer um,
você tem que retirar ele desse formato de grau, minuto e segundo. Você tem que passar ele para decimal. Nessa calculadora aqui, ó, essa é a minha função que está no botão F4. Então a gente retira ele daqui, tira o cosseno dele, só clicar em cosseno. Beleza. Tá? E agora a gente multiplica, que é o que está entre parênteses aqui, a gente vai multiplicar esses dois valores. Tá? E agora eu vou entrar com a altura do prisma. A altura do prisma está aqui, ó, a altura do sinal, 1,58. Então, 1,58. E vamos deixar ele negativo, porque depois é só apertar para somar tudo. Então, vamos lá. Aqui a gente soma, soma e soma. Então, essa é a nossa cota Z do nosso ponto de Ré no cálculo da poligonal virtual que a gente está montando aqui. 102,061. Vamos colocar lá, inserir esse valor aqui. 102,061. E pronto, está calculada a nossa poligonal virtual. Agora, o que a gente faz? Ele fecha aqui, né? Pode não fechar, mas fechar você consolida as unidades, pelo menos, né? Então, aqui estão todos os dados com os quais a gente entrou, né? Os dados que nós entramos aqui. E aí, a gente pode clicar aqui em irradiações, próximo, e ele já vai puxar aqui os pontos topográficos que a gente calculou aqui. Ele sempre vai puxar aqui ou a poligonal que você calculou na caderneta, ou os pontos topográficos que você gerou aqui. Então, seleciona ele, finalizar, pronto, elas foram geradas aqui. Vamos fechar aqui. Agora sim, agora a gente pode fazer o seguinte, vamos arrastar para cá os pontos topográficos, criar pontos topográficos. Está aqui, ó, o nosso E1, o nosso E0. Então o meu E0 já está com as cotas considerando a rotação, né, e o posicionamento do E1. E as irradiações agora, que estão aqui. Pronto. Ele já calculou tudo, já está tudo aqui. Então pronto, agora é só plotar e aí gerar as curvas de nível e dar continuidade ao restante.